no Disque Denúncia, você está levando ao conhecimento das autoridades um fato que é prejudicial à sociedade, que é a ocorrência de crime. Então, esse anonimato não é danoso à sociedade. Quanto vale a sua liberdade? R$10, R$5, 20 mil, 100 mil? Por quanto tempo a liberdade vale? Você é 100 mil por hora, 100 mil por minuto, 100 mil por dia? Tá? E a questão aqui, você vai falar assim, por que você está falando isso? Porque não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. Tá? Porque a gente vai lidar muito, nós, soldados, vamos lidar muito com a liberdade das pessoas. E o fato de a gente cercear a liberdade das pessoas injustamente, isso pode afetar e gerar um dano moral a ela. Tá? E por aí vai, honra, reputação, etc. e tal. E também tem uma outra classificação, uma outra espécie, tá? Eu botei mais aqui, mas é tá? O dano moral, ele surge quando atinge o direito da personalidade ou que causa constrangimento, tristeza, humilhação acima daqueles que ultrapassam o normal do dia a dia. Então, veja, cara, pegar ônibus da FAO, cara, que desgraça, que humilhação, tá? Se você acha que essa humilhação... Vocês sabiam que eu não sou daqui de Nova Friburgo, né? Eu não sou daqui. Eu sou de uma cidade muito melhor do que Nova Friburgo, que é São Gonçalo. Né? São Gonçalo, Eu morei 31 anos em São Gonçalo. Cara, se você acha... aí você começa a entender, né? Algumas coisas. A engrenagem começa a fechar na sua cabeça. Obrigado. Vai se fuder. Veja, se você acha humilhante que é pegar o ônibus da FAO, cara, imagina o Coesa, Praça da Bandeira, São Gonçalo. Cara, isso é humilhante, muito humilhante. Passeio São Gonçalo, isso é humilhante, tá? Agora, são coisas do dia a dia. São coisas do dia a dia, né? Agora, você tem que comprovar para ver esse dano moral um constrangimento, uma tristeza, humilhação acima daqueles que ultrapassam em normal o dia a dia, tá? Outra coisa que eu queria trazer só para efeito de conhecimento, tá? Acredito até que eles não vão pedir isso na prova. Essa questão do dano material você tem que comprovar. Aqui, juiz, olha, eu estava com o retrovisor, agora não tenho mais. Eu estava com o celular, foi quebrado o celular. Você tem que comprovar o dano. Só que o dano moral nem sempre exige a prova. Só do próprio ato já decorre um prejuízo. Aqui eu dei um exemplo, independe de prova de prejuízo a indenização de publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais. Cara, tiraram a sua foto e agora estão usando a sua foto para ganhar dinheiro. E não deram nada para você. Isso significa o quê? Que você deve dano moral. Independe de você provar o prejuízo ou não. Às vezes até deu uma alavancagem na sua carreira, tá? Mas não se está a discutir isso, se está a discutir o quê? Usou indevidamente? Tem que pagar dano moral. Outro exemplo, e aí eu vou passar aí. Outro exemplo, inscreve o seu nome indevidamente no SPC. Você tem lá, pagou o carnezinho gostoso da Casa Bahia, rigorosamente em dia, mas por um erro lá deles, mandaram para o SBC indevidamente. Cara, você não precisa provar qualquer tipo de prejuízo. Já está caracterizado o dano moral, perfeito? Em outros casos não, você precisa comprovar. E aí tem uma grande confusão dentro do mundo jurídico de separar o que precisa comprovar e o que não precisa, tá? Para efeito nosso, basta apenas você saber. Cara, se você souber disso aqui, do que é um dano moral, já avançamos pra caramba, tá? Não necessariamente, não necessariamente, não necessariamente. Você sofreu
um acidente de trânsito, tirou as fotos, tudo direitinho ali, tal, apresentou os comprovantes de pagamento do conserto, não precisou de perícia, está lá comprovado. Nem sempre. Aliás, na maioria das vezes, não precisa. Como é que é? O quê? Não. O que... Não. Não, tá liberado. Quem não é devedor hoje em dia, não é verdade? Agora, a gente pode levar em algumas considerações aí, tá? Quantas inscrições você tem? E aí a gente pode começar. Cara, você é um devedor quanto mais? A gente aí pode até discutir, mas só o fato de ter o nome inscrito? Não. Tudo cabe, filho, tudo cabe. O que não cabe recurso é o que o examinador colocou lá na prova. Eu queria que você fosse testar o seu celular aí. Vamos ver o que diz a Constituição? Vamos lá. Rápido. O pessoal de casa aí já está... Vamos lá, artigo 5º, inciso 5. Inciso 5. Posso ler aí? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. O que significa isso? Não sei porra nenhuma, não falei ainda disso, mas o que interessa é agora. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Perfeito? Exatamente isso que eu expliquei aí. Veja que o Constituinte não foi muito exato, tá? Ele falou dano material, moral ou à imagem. Cara, direito à imagem a gente já viu que está dentro da personalidade da pessoa e que gera um dano moral, perfeito? Ele é uma espécie dentro ali do gênero. Espécie, imagem, o gênero ali, moral. Perfeito? Não, se não tiver autorização, não. Se não tiver autorização, não. E aí tem até um recurso. Você pode denunciar. Eu não sou muito bom de legislação de YouTube, não. Mas você pode denunciar o YouTube para ele retirar. E ele retira, tá? E ele retira. Aí, a gente vai ver. O cara ganhou dinheiro com isso e depende, cara. Já usou a sua imagem, tem um dano moral. Tá? Mas se ele borrar... Não, aí se borrar a imagem da pessoa, não é a pessoa. Aí não é a pessoa. Né? Você quer ver uma coisa que eles cumprem à risca, cara? Você cumpre à risca... Ué, quando você fez quando você fez a inscrição aqui, provavelmente está lá no contrato, que você cedeu a imagem, ô babaca. Ô babaca. Você cedeu a imagem. A gente aqui, quando a gente fez o contrato aqui, ô direito à imagem. Ô direito à imagem. Ô direito à imagem. Quando a gente fez o contrato aqui, a gente cedeu a imagem, tá? Pro curso usar posteriormente, para venda, etc. Ué. Você leu o contrato, filho? Você fez errado, hein? Quando, não tem o pessoal aqui do militar, que você vê a foto dos alunos aí no CPF, é tudo autorizado, eles têm que autorizar. O aluno, né, tem que autorizar o uso. Se, eu não quero, então você vai para casa, a gente não pode botar, não. Quer dizer, a gente não sou do curso, queria ser, né? Para ganhar um dinheirinho aí maior, né? Mas tudo bem. Boa. Presta atenção, Rafa. Olha só, você que falou do mais. Aqui não se trata de dinheiro. Se trata da satisfação. Você vai achar que é sacanagem minha. Pode ver. Não posso falar com eles, mas posso presumir, tá? Aqui o Vantuil não precisa, eu não preciso, eu posso falar por mim, mas o Vantuil eu posso falar também, ele não precisa, o Baruque, o Rodrigo, mas não se trata disso, se trata da satisfação que a gente tem em fazer aqui, né,
Porque, porra, para também chegar sexta-feira à noite e fazer isso aqui, tem que gostar também, né? Senão é difícil, né? Exatamente. A memória e a satisfação. Cara, a coisa que eu fico mais contente é chegar... Pode perguntar aí ao Railson, ao Jorge depois, a Milena, que é a menina que está assessorando. Cara, a maior felicidade que eu tenho, eu falo assim, cara, o rapaz lá, ou a menina do passou. Cara, é o maior pagamento que a gente tem. É o maior pagamento. Você vai achar que é um negócio piegas, assim. Não, é verdade pura. Verdade pura. Agora vamos lá. Voltando aqui. Chega de recreio. Voltando aqui. O início do inciso 5 fala assim, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Cara, se alguém... Aqui a gente não está querendo excluir a indenização moral, não, mas existem instrumentos. Inclusive um instrumento que não é muito bem o direito de resposta, né? Mas essa questão do YouTube é exatamente isso. Olha, eu quero, foi usado indevidamente a minha imagem, eu quero que apague. Tá? Aqui, o direito de resposta é muito comum em jornal. Tá? Hoje é mais difícil, mas pode haver ainda em TV e tudo mais. Alguém falou mal do seu direito de personalidade, basicamente o seu nome ou a sua conduta. Tá? Você tem naquele mesmo instrumento utilizado, seja por página eletrônica, jornal ou vídeo, tá? Você tem o direito de resposta, você contradizer aquilo que foi dito. Tá? E quando eu falo proporcional ao agravo, é proporcional à ofensa. Então, se eu tenho, era muito comum antigamente usar a página inteira, quem fazia isso de uma certa feita era o Brizola que gostava de fazer isso. Ele tinha uma página de jornal, você entrava com um processo e se ganhasse, você tinha o direito de colocar o que você quisesse naquele mesmo espaço, normalmente contradizendo isso. Se você procurar no YouTube, você pode ver. Um dos grandes casos emblemáticos foi quando o Brizola ganhou um direito de resposta no Jornal Nacional. Você depois vê na internet assim, Brizola responde, Jornal Nacional, uma coisa assim. Você vai ver direito de resposta e tal, você vai achar. E aí, porque falaram alguma coisa do Brizola, que agora eu não lembro mais, tá? Contra o Brizola, ele foi lá com um processo e depois ele teve a oportunidade de botar a versão dele dentro do Jornal Nacional. É isso que se fala proporcional ao agravo, tá? Tem a lei específica lá, que não cabe aqui a gente entrar em consideração, porque não está no edital, que é a Lei 13.188 de 2015, disciplinando como é que pode ser feita essa resposta. Hoje em dia, ele é muito comum não é links, está faltando o termo, e empresas que divulgam notícias através da internet, tá? Então você pode ir lá e colocar o seu direito de resposta, isso tudo é disciplinado, tá? Outra coisa é que a indenização moral e a indenização material, elas não são excludentes, ou seja, não é porque eu vou postular uma indenização material que eu não posso pedir um dano moral, ou vice-versa. Elas podem se cumular. O que é necessário é que existam os requisitos do dano material e do dano moral ao mesmo tempo para que você possa postular esse direito de cumular as indenizações, ok? E também, a gente falou aqui de pessoas, mas essas indenizações morais podem atingir a pessoa jurídica, porque a empresa também tem um nome, tem uma imagem, tem uma reputação. A mesma coisa que nós também temos. E veja, qual o nome que o CPM tem aí fora? Quanto é que vale esse nome? Quanto é que vale essa integridade? E se eu estou afirmando que há um valor por trás disso, tá? Não sei quanto, posso até não saber quanto é que é, mas que há inegavelmente um valor, uma credibilidade, quando alguém lança alguma coisa, ou dita, ou fala, ou escreve alguma coisa indevidamente do CPM, a imagem da empresa fica arranhada e, portanto, tem um ferimento à
não a personalidade, mas a integridade moral da empresa. Então, ela pode pedir uma indenização também. Beleza? Sim. Oi? Calma. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Por isso que eu falei lá atrás. Quanto é que vale? É difícil. E daí é que surgem todos os problemas existentes e discussões de falar o seguinte, quanto é que vale isso? Difícil. Mas eu, a pessoa que fez o crime, ela... Sim. Não, tem nada a ver. Olha só, nada a ver. Eu vou reformular. Será que o seu nome vale menos do que o nome do Silvio Santos? Não. Claro que não. Na teoria não e na prática não. Porque senão você vai dizer o seguinte para mim. Ah, professor, já que o dele vale mais, isso significa que ele é mais pessoa do que eu. Ele é mais íntegro do que eu. Você acha isso normal? De você afirmar isso, já que o nome dele vale mais, significa que ele é mais íntegro do que eu. Não é por aí. Entendeu? Não é por aí. O nome, ele tem o mesmo valor de importância para todo mundo. Porque senão você vai falar assim, então tá bom, professor, então o meu nome vale menos do que o nome do outro? Por que isso? Mas é uma questão de direito de personalidade. Cada um tem o seu. Pode ser, vamos supor assim, que ele seja dado a mais ocorrências de fraude. Aí você pode dizer, olha, o nome dele vale menos do que o meu. Que é exatamente o que acontece nas instituições financeiras, cara. Exatamente isso. O critério não é porque a pessoa tem mais patrimônio ou menos patrimônio, que é mais bonito ou mais magro, que ele é negro ou que ele é branco. Não. Ele está em função da capacidade de honrar as coisas dele. Cara, pode ser que uma pessoa humilde sempre tenha honrado os seus compromissos. Aí sim, aí eu posso fazer essa gradação. Essa pessoa tem mais nome do que o cara que tem, sei lá, confecção e dá calote em todo mundo. Aí eu posso dizer, mas tão somente o nome de um ou de outro pelo patrimônio não é régua de medição. Beleza? Tranquilo? Posso continuar? Não? Beleza? Vamos lá. Inciso 4. Você vê que eu vou e volto, tá? Porque tá no tema ali. Vamos lá, inciso 4. Aí o pessoal, eu às vezes esqueço o pessoal de casa. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E aí a gente está falando agora da liberdade de expressão. Ok? Liberdade de expressão, cara, é fácil e difícil falar hoje sobre liberdade de expressão. Todo mundo sabe o que é liberdade. Pensamento e manifestação são livres, ninguém pode controlá-lo. E aqui tem exemplos, que se for até meio... Cara, pode estar lá fazer marcha da maconha, você sabe, né? Marcha da maconha lá, o Supremo falou que é válido. Cara, você pode ir lá pedir a legalização da maconha. Só que aí tá o Supremo dizendo, você pode pedir a liberação da maconha, você só não pode fumar maconha na marcha, tá? Mas ir lá fazer uma questão de ideia, de dizer que a maconha é melhor, que faz bem para o organismo, etc e tal, pode, sem problema nenhum. A indústria do fumo não fez isso há anos e décadas? Também pode ser. Outra, queima da bandeira nacional. Isso não é um exemplo nacional, mas é um exemplo americano. Lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte validou. Ah, não sei o quê, porque você não é patriótico, não sei o quê, tá? Queimaram a bandeira lá e liberaram. Olha, você tem a livre manifestação, inclusive, de queimar a bandeira nacional. É uma questão de manifestação de pensamento. Perfeito? Mas pode isso. Olha, cara, hoje aqui não tem nenhum caso, tá? Não tem nenhum caso, mas eu não vejo problema. Ainda mais hoje que a bandeira do Brasil está associada a uma determinada pessoa, né? Porque hoje o negócio de manifestação de pensamento, é isso que eu falo, é a parte difícil, né? Vale para um grupinho, mas não vale para o outro, entendeu?
Mas é claro, na prova não vão perguntar sobre um grupinho de cá ou um grupinho de lá, tá? Inclusive nessa questão de manifestação de pensamento, acho que é até difícil eles formularem uma pergunta, porque está tão confuso o negócio do que pode, do que não pode fazer, que o examinador ele fica também recuado, né? Ele bota um exemplo mais escamoso ali, chega na semana seguinte, o Supremo fala assim, não, isso aqui pode. Aí está lá a questão errada dele. Entendeu? Então, para ele evitar até uma nulidade na questão, eles tentam colocar esses exemplos mais cabeludos, tá? Então, um exemplo cabeludo, você não vai ver, tá? Ou o que você vai ver é o texto da lei, ou então o que o Supremo ou o STJ decidiu, beleza? A única restrição que existe, teoricamente, tá, sobre essa liberdade de manifestação de pensamento, é que a restrição que se faz é que essa liberdade de manifestação não se faça por meios violentos, tá? Ou que ataque a personalidade das pessoas. Então, também eu não posso fazer uma liberdade de manifestação de pensamento agredindo origem, sexo, raça, etc, etc, etc. Beleza? Então, são essas as restrições. Agora, o que é importante para a gente? O que é importante para a gente no concurso para soldado não é essa primeira parte, é a segunda, sendo vedado o anonimato. Né? O anonimato é aquela pessoa que pratica uma ideia, que divulga uma ideia, mas não se identifica. Tá? Ou se identifica por um pseudônimo. Eu, Elmo, posso botar lá um manifesto e dizer guerrilheiro de friburguense. É o pseudônimo. É anonimato do mesmo jeito, porque você não sabe quem é o guerrilheiro friburguense. Perfeito? Então, todo aquele conteúdo de ideia que é divulgada e que você não sabe, não identifica, é o anonimato. Cara, isso foi discutido e se perdeu várias oportunidades ao longo do tempo. Porque isso aqui, essa vedação ao anonimato, ele vem desde a Constituição lá de 1891, cara. Já está no outro século, nem o século passado, é no outro lá atrás, tá? E que foi muito criticado. Criticado no seguinte sentido. Cara, anonimato prejudica em alguma coisa alguém? Normalmente, não. Normalmente, não. A vedação ao anonimato deveria ser exatamente vedado quando esse anonimato tivesse em si um prejuízo a um terceiro. Perfeito? Então, quando ele fala vedado, então quer dizer que eu não posso mais fazer jornalzinho e botar um pseudônimo? Não, pode, cara. A vedação ao anonimato é essa vedação que prejudica terceiros. O anonimato em si não prejudica, tá? E todo aquele anonimato que não prejudique terceiros de forma indevida é passível, está inserida dentro da manifestação de pensamento. Por que eu estou falando isso, cara? Porque você, como soldado, vai estar sempre inserido em questão de anonimato. E aí eu posso dizer que a denúncia anônima. A denúncia anônima é a manifestação maior de anonimato, cara. É você ligar lá para o que denúncia e falar que tem um cara ali não sei o quê, praticando roubo, ou que não sei o quê, tráfico, estupro, corrupção. Não, corrupção não, né? Hoje a gente já está tão brega a corrupção, não é verdade? Né? Mas, enfim. Oi? Não acontece. Coisa imaginária. Então, o disque denúncia é uma manifestação de anonimato. E aí pode ficar uma dúvida na sua cabeça. Ué, professor, o disque denúncia é válido? É válido, cara. Ué, mas a Constituição está dizendo que está vedado o anonimato? Sim, a vedação A vedação do anonimato, ela existe. Mas veja, o que tenta se impedir é o anonimato danoso. É aquele em que você, nas entrelinhas ali, sem identificar, fere o nome da pessoa.
Entendeu? É você botar no muralzinho aqui do CPM e dizer lá, aí, gente, toma cuidado, hein? Aquele careca barbudo é meio sinistro, não sei o quê, ele é dado a atitudes estranhas. Né? O cara vai ficar puto da vida, cara, com razão. Que negócio é esse, cara? O cara vem com roupa de militar, o cara é insano, hein? O cara vai matar, o cara um dia vai... Ai, que susto. O cara um dia vai entrar, puxar a arma. Não, que eu tô contando aqui um caso, eu sei lá se em vez de ser dele ela entra... O cara vai entrar aqui, vai puxar a arma, matar todo mundo aqui. Cara, vai ficar puto da vida, cara. Ele vai ficar puto. Aí, assinado o justiceiro friburguense. Aí fudeu, cara. Aí o cara vai ficar mais insano ainda, cara. Então, o que se tenta evitar, o anonimato, é esse. Aquele que causa dano à pessoa, tá? Então, se quer evitar a impossibilidade da identificação do responsável pelo abuso da liberdade de expressão. Porque, veja, cara, eu nem conheço o cidadão, né? E acho que vocês, um ou outro, cara, da onde é que eu tirei que ele vai matar todo mundo aqui na sala de aula, cara? Tô prejudicando a honra dele, a honra e o nome, que eu boto lá o nome e no final eu não me identifico. Tá? Agora, aqui no Disque Denúncia, não. No Disque Denúncia, você está levando ao conhecimento das autoridades um fato que é prejudicial à sociedade, que é a ocorrência de crime. Então, esse anonimato não é danoso à sociedade. Perfeito? Então, por isso, ele é validado pelos tribunais. Então, botei aqui, ó, delação. Aí tem vários nomes, tá? Tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Denúncia anônima, disque denúncia, delação anônima, é tudo a mesma coisa, tá? Não muda absolutamente nada. Só informante. O informante é também, se não for informante, não é anônimo, né? Não é anônimo, né? Se não é informante, não é anônimo. Tá? O informante, intrinsecamente, ele é anônimo. Beleza? Agora, algumas coisas que a gente tem que pensar aqui, que é isso que importa para o nosso concurso. O Supremo validou. Ah, mas há incompatibilidade entre essa decisão do Supremo e a vedação ao anonimato? Não, porque a vedação ao anonimato é vedação ao anonimato danoso. Perfeito? Agora, uma outra coisa, um segundo passo aí, é o seguinte: a denúncia anônima não pode servir de fonte única de informação para legitimar a instauração de procedimentos estatais. Ação penal, eu abrevei aqui, ação penal e inquérito policial. O que significa isso? A denúncia, porque veja, esse negócio de condenação de pessoas é que nem acidente de avião, tá? Não existe só uma causa do acidente de avião, existem várias que vão se juntando até ocorrer o acidente. A condenação... Oi? Isso, tem a questão da VPI, exatamente, verificação de procedimento. O professor já falou? Já. Beleza. Então, beleza. Melhor ainda, porque eu não preciso explicar coisas aqui. Então, o que acontece? A denúncia anônima, chega a informação lá da denúncia. Só isso não pode servir de fonte única para a atuação policial. Você sempre tem que agregar outro fator, tá? A denúncia anônima não pode ser a única que dê início ao inquérito policial. Tem que haver outro elemento de prova aí existente. Você tem a denúncia anônima, você tem uma carta que chegou ao seu conhecimento, formulado pelo próprio meliante, você tem fotografias, você tem interceptação telefônica, você tem extrato bancário, você tem um monte de coisa. Veja que eu estou somando os elementos de prova. Eu estou somando.
tem um depoimento de alguma outra pessoa identificada que falou exatamente o que a denúncia lançou, tá? Então você vê que existem vários elementos de prova. Quando eu tenho vários elementos de prova, essa denúncia é válida. O que não pode acontecer é qualquer procedimento estatal, VPI, inquérito, ação penal, você concluir, a autoridade concluir qualquer coisa com base unicamente na denúncia anônima. E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.